Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Você Podcast. Eu sou a Cláudia Fernanda e é com o coração batendo muito forte que eu abro esse episódio. Um espaço que foi sonhado, orado, escrito no silêncio e agora nasce com uma missão muito clara, te lembrar que você pode. Aqui eu venho mostrar que você não precisa ser perfeita, vou ler colinha sim, porque não precisa ser perfeita para começar. Você pode fazer com o que você tem. Esse podcast nasceu de um desejo muito mais profundo do que só gravar episódios. Ele é uma entrega, uma resposta de algo que queima dentro de mim. E nesse primeiro episódio eu quero contar para vocês um pouco mais sobre esse projeto. O porquê e quem sou eu por trás do microfone. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou a Cláudia Fernanda. Eu sou uma mulher como qualquer outra, sonhadora, intensa, inclusive muito intensa. Já me senti perdida, já me reergui. Eu sou empresária, eu sou consultora de imagem e estilo e eu tenho uma marca de semi-joias, a Coisa Fina. Eu sou apaixonada por despertar a autoestima de outras pessoas, por motivar outras pessoas, por despertar a fé delas e fazerem elas acreditarem em si mesmas. Eu venho do interior do Rio Grande do Sul, inclusive na data que eu gravo esse episódio, é uma data muito especial. É quando eu completo 18 anos que eu moro aqui em Santa Catarina. Eu fui criada pelos meus avós. Eu tive questões com os meus pais, inclusive eu vou contar essa história de caminho de volta no meu episódio, no episódio onde eu vou contar a minha história, porque sim, eu vou contar a minha história também. Por muito tempo eu me senti perdida, sem identidade, mas aos poucos eu fui me moldando, aprendendo a ser forte, porque eu sempre pensava que o ser forte era não sentir. Então eu me revesti de várias armaduras e não me permitia isso, não me permitia ter vulnerabilidade de mostrar quem eu sou. Mas eu fui aprendendo com a vida, com Deus, a ser forte e que para ser forte você pode sentir sim, de verdade e ainda continuar seguindo o seu caminho. Esse podcast, ele surgiu de uma ideia. Ele começou com uma ideia e quanto mais eu orava, mais ele me dava direções, me trazia pessoas para trazer aqui para vocês conhecerem a história. Eu percebi que esse projeto ele não é só meu, ele é de alguém muito maior do que todos nós, alguém que está lá em cima. Ele veio de Deus, veio do alto. Ele queria que eu fizesse, porque tudo foi se encaminhando para que esse dia chegasse de uma forma leve e em paz. E tudo que é dele é em paz e é leve. Esse canal, ele é um instrumento dele, onde eu vou trazer histórias para tocar o coração de vocês. Histórias reais, como a minha, para que possam tocar outras vidas. E por que o nome Você Pode? Porque eu acredito de todo o coração mesmo que você pode. Eu acredito de todo o coração na essência que cada um carrega e no dom que cada um tem e é desperdício não colocar para fora. Então, sim, por mais que você se sinta perdido, perdida, você pode. Pode recomeçar, pode mudar, pode florescer, pode levantar, pode se alinhar com o seu propósito. E às vezes tudo que a gente precisa é de uma boa história, para poder entender, sim, que você pode, para se motivar. E eu não quero apenas entrevistar pessoas aqui. Eu quero contar histórias que carregam verdade, de pessoas comuns que no dia a dia fazem o extraordinário. Pessoas que não têm filtros, mas que têm essência. Esse podcast, ele é para você que já se olhou no espelho e pensou, eu não sou digno, eu não posso. Antes de eu chegar aqui e começar a gravar esse podcast, minutos antes, por mais que eu tenha todo esse processo que eu vou contar para vocês, eu pensei assim, será? Será que eu sou a pessoa apropriada para contar a história de outras pessoas?
Será que eu sou digna das outras pessoas verem a minha história? Será? Quanto que a gente tem o síndrome da impostora, né? E acaba desperdiçando os dons que Deus deu pra gente e os propósitos que Ele nos fez para cumprir aqui. Porque, sim, cada um tem um propósito e muitas vezes a gente sente que está perdido, que está num deserto. E nesses momentos são os momentos que a gente é mais forjado, é o momento que a gente mais se torna quem a gente realmente é e para que a gente realmente veio nesse mundo. Então, é para você que se olha no espelho e pensa, eu não consigo mais, eu não posso, eu não sou digno. Você não foi criada para não poder mais, para não ser digno. Você é digno de tudo isso. Por isso que eu quero trazer história de pessoas comuns, pessoas que muitas vezes vocês não conhecem, que não são estrelas, que não são as mais famosas. Porque sim, Deus vai usando a gente nos dias comuns e vai usando pessoas comuns para transformar outras vidas e para transformar a sua também. Tudo é testemunho, tudo vira para ser um testemunho. Então, esse espaço é para isso. É um espaço de conexão, de reconexão com a sua identidade, com a sua força, com aquilo que Deus colocou em você. Talvez eu não me sinta pronta, realmente, como eu falei, nem sempre eu me sinto pronta para fazer, mas as oportunidades, elas estão aí a todo tempo e muitas vezes a gente murmura tanto, né? Ai, eu não tenho oportunidade e esquecemos de ver aquelas pequenas oportunidades para poder florescer, para poder crescer, porque eu sempre digo, nós nunca começamos uma escada subindo pelo degrau de cima, nós subimos uma escada pelo primeiro degrau. Então, muitas vezes é no pouco. É no pouquinho, e assim tu vais florescendo, e assim tu vais chegando no caminho e no propósito para o que tu foi criada. Não tem prédio que seja construído sem antes ter um fundamento. Então, muitas vezes tu pensa que não é o suficiente, mas é aquele pouquinho. Muitas vezes o que tu faz muda a vida do outro, e você pensa que não, e fica guardando para si, e se acha que não é o suficiente, mas é sim. Por isso que eu quero trazer pessoas comuns aqui, para que elas possam trazer esse simples, porque sim, o simples ele é essencial para a nossa vida. Comecei assim mesmo. Não estava preparada para vir aqui, não decorei fala, eu falo do meu coração. Algumas coisas eu escrevi aqui para não me esquecer, porque não somos perfeitos, mas eu trago aqui tudo do meu coração e trago pessoas que eu sei que vai trazer toda a sua sinceridade aqui para vocês se motivarem a irem mais longe, para que as suas vidas sejam transformadas. Esse é o propósito, transformar vidas com o testemunho de outras pessoas. O que vai acontecer? Como vai acontecer? A cada semana você vai ouvir uma histórias reais de mulheres e homens. É importante saber aqui que não é um espaço somente para mulheres, para homens, para jovens, para pessoas mais velhas, para todo mundo. Porque todo mundo pode, todo mundo tem a sua essência que precisa ser colocado para fora, que precisa acreditar em si. Então, esse espaço é para todos. Para todos. E eu quero trazer pessoas que, por mais que pareçam, às vezes as pessoas se acham pequenas, elas têm histórias extraordinárias. Eu já estou fazendo os convites para quem eu vou trazer aqui, e a pessoa diz, mas a minha história, não tenho muito o que falar. E a pessoa, ela tem uma história extraordinária, que vai realmente tocar vários corações, e a pessoa às vezes acha que ela não tem o que transformar a vida de outro, mas tem sim. Pessoas que enfrentaram doenças, rejeições, pessoas que emagreceram mais do que o seu peso, porque souberam que elas não estavam tendo saúde, pessoas que perderam tudo e conseguiram se reerguer, pessoas que tiveram fracassos e agora estão no sucesso, pessoas que mudaram de estado e começaram do zero, pessoas reais, que seguiram em frente. Gente como a gente. Os 2 primeiros episódios serão só comigo. Hoje eu quis contar um pouquinho do que é o projeto Você Pode e o porquê do projeto também. No segundo episódio eu quero contar sobre a minha história. Eu vou trazer coisas aqui que eu nunca contei. Eu sou blogueira, né?
E eu tô todo dia nos meus stories, eu conto muitas coisas, eu compartilho muitas reflexões, mas tem coisas que eu nunca tive coragem de expor, de abrir. E para mostrar que aqui sim é um canal seguro e motivando outras pessoas a se levantarem, eu vou trazer muitas coisas íntimas minhas, histórias fortes e superações realmente que eu tive para vocês verem que sim, você pode. Você pode e muito. Depois disso eu vou trazer convidados especiais, pessoas que eu admiro, que me inspiram e muito. E eu vou te mostrar que você também pode. Eu espero que esse podcast, ele realmente te abrace, que não seja somente mais um programa no meio de tantos outros conteúdos. Inclusive, hoje eu li algo sobre a questão de conteúdos estarem saturados, porque as pessoas elas só querem ficar no hype, trazer o que está todo mundo falando, e muitas vezes não trazem a verdade, só querem surfar na onda. Aqui não é sobre isso. Aqui não é sobre a Cláudia ter visibilidade, e sim é sobre a Cláudia dar palco para outras histórias que podem transformar vidas. É sobre um propósito maior, sabe? Não só coisas supérfluas, é sobre trazer realmente pessoas que têm uma verdade muito grande para trazer. Eu espero que você escute com coração, que você ria, que você chore, se identifique, se incomode, cresça e, acima de tudo, saia daqui acreditando em si. Eu não estou aqui porque eu sou perfeita, muito pelo contrário. Eu estou aqui para mostrar que eu vivi, que eu já caí, que eu já levantei, que eu não sou perfeita. E uma vez eu escutei que a gente só atinge a perfeição quando já é a nossa hora de partir. Então, nunca a gente vai estar pronta, nunca a gente vai ser perfeita. Se você está esperando esse momento para começar alguma coisa, pode parar de esperar e faça agora, porque você está no momento certo, no momento da lapidação. E se a minha vida, as minhas quedas, recomeços puderem ser ponte para você, então tudo isso já valeu a pena. Porque não foi fácil não estar aqui. Com certeza, as pessoas elas sempre falam, ai, Cláudia, para ti é fácil estar na frente de um microfone, de uma câmera. Não. A única diferença é que eu sei o que precisa ser feito e eu não abro mão disso. Então, com a mão tremendo, lendo o papel, porque eu sou bem perfeccionista e eu não admito muitas coisas, eu ainda me cobro muito, eu vou contar um pouco no meu episódio sobre isso. E eu disse, meu Deus, como é que eu vou num podcast, eu vou ler o que eu escrevi? Inadmissível? Eu pensei, não, eu preciso desbloquear isso, porque se eu fosse esperar estar perfeita, esse episódio não estaria saindo ao ar, eu não estaria aqui, talvez, tocando muitas vidas. Então, é sobre isso, é sobre o que você aí está se culpando, se autocobrando, que não está fazendo. E você pode tocar muitas vidas, pelo menos se você tocar uma num dia, já é uma vida transformada. Se esse episódio faz sentido para você, se esse podcast faz sentido para você, eu convido você a compartilhar com os amigos, com as amigas, para que entrem nessa jornada junto conosco. Já vou dizer para vocês que nós temos redes sociais, já sigam o Você Pode, @vocepode.cast, e me sigam também, conheçam um pouco quem é a Cláudia Fernanda, quem está aqui como instrumento para vocês. Meu @ é Cláudia Fernanda CF. Me sigam, me acompanhem e lembrem, não importa como foi o seu passado, o quão confusa esteja a sua fase atual, você pode e pode muito, acredite nisso. E eu estou aqui para te lembrar em todo episódio isso. Com carinho, Cláudia Fernanda, e eu te espero no próximo episódio para conhecer mais da minha história.